Hoje eu vou mostrar a você como consumir APIs no Flutter. É muito comum em qualquer projeto e também é extremamente solicitado em qualquer atividade de emprego que um desenvolvedor Flutter saiba consumir dados de uma API, já que na maioria dos casos nossos dados não estarão disponíveis localmente, teremos que trazer esses dados de outro lugar. Por isso nesse vídeo eu vou mostrar a você como consumir uma API. Nós iremos usar aqui as principais requisições usadas em uma API, que são GET, POST, PUT e DELETE. Vamos dar uma olhada no app que iremos construir. Nesse vídeo, nós vamos usar os dados de uma API JSON Placeholder, que é uma API fake, ou seja, ela simula as requisições HTTP. Ele retorna valores e funciona como se os valores tivessem sido alterados e modificados, mas isso é fake. Os valores vão sempre ficar o mesmo. Mas isso já é suficiente para vermos todas as requisições funcionando. O nosso app é um app simples, que começa pela tela de home, que mostra uma lista de posts. A API que iremos usar, ela retorna posts, e a nossa home mostra eles aqui. Podemos tocar em um post para ver mais sobre ele e também alterá-lo, caso queira. Podemos clicar no botão Delete para excluir um post. E também podemos clicar aqui no topo e adicionar um novo post. Bem, isso é o que você verá nesse vídeo. No final, você aprenderá a fazer as principais requisições HTTP e aprenderá também como converter os dados recebidos para um formato que possa ser de melhor forma trabalhado dentro do Flutter. Por isso, fique aí, você está no canal Cajur Code. Então, antes de mexermos no código, você precisa entender um pouco mais sobre a API e como ela se comporta. Caso contrário, você vai acabar ficando perdido quando começarmos a desenvolver. Aqui nós temos o Postman, que é uma ferramenta muito útil para estudar APIs. E temos aqui as 4 requisições que iremos realizar. A primeira é a GET, que irá trazer para a gente uma lista de posts. Veja que aqui mandamos uma requisição GET para o seguinte endereço, o seguinte URL. O GET é uma requisição que retorna um valor. Toda requisição GET, se realizada com sucesso, sempre retorna um valor. Quando o servidor recebe essa requisição GET com esse endereço, ele retorna uma lista de posts, que podemos ver aqui. Essa API retorna um JSON, que é um padrão mais comum de APIs, mas ela também pode retornar outro tipo de dado, como XML. Veja também que o retorno do status codes é 200, que significa que a requisição foi realizada com sucesso. Essa informação aqui é extremamente importante para podermos lidar com possíveis erros. O start code pode nos dar várias informações sobre o estado da conexão. Pode indicar que o conteúdo buscado não foi encontrado, nesse caso a API retornaria o famoso código 404. Pode indicar que a requisição não foi feita de forma correta com 400. Pode indicar que um valor foi salvo no banco, como a 201, e muitos outros casos. É claro que isso vai variar de acordo com a implementação da API, mas esses são os padrões. A próxima requisição é o POST. O POST é usado quando queremos salvar alguma coisa dentro da API. Lembre-se que nossa API salva posts, as estruturas de post. Então, quando mandamos uma requisição POST nesse endereço, com o padrão JSON do POST, que é essa é a forma de um JSON, onde a gente vai ter o user ID, o ID do POST, um title e um body. Quando mandarmos essa estrutura JSON para esse endereço com um POST, o servidor salva esses dados. Vamos executar aqui. E aqui temos o status code 201, que indica que o valor foi criado, foi salvo dentro do banco. E também temos um retorno aqui, que é o próprio post que acabamos de criar. Com um ID novo, vocês podem perceber que aqui mandamos o ID 1, mas como esse ID é o ID do post, mas como a nossa API escolhe isso de forma automática, ele ignora esse campo. A outra requisição que vamos usar é o put, que é usado para atualizar dados já salvos. Para fazer uma alteração na nossa API, mandamos essa requisição put no endereço padrão /post com /id do post que queremos alterar. Então, se quiséssemos alterar o post com id 1, mandamos o 1. Se quisermos o 2, mandamos o 2. O 3, o 4 e assim por diante, mandamos o id relacionado ao post. Nesse caso, vamos alterar o post de id 1. Aqui a gente tem a estrutura com as mudanças que queremos fazer, com os novos dados do nosso post, e podemos enviar.
Aqui nós vamos receber um estado de 200, indicando que ok, a requisição foi realizada com sucesso. E também recebemos de volta o JSON com a estrutura do nosso novo post. Lembre-se que essa API é fake, então se eu voltar aqui no nosso Get All Posts e fizer uma atualização, veja que o post com ID 1, que foi o post que a gente atualizou, não está mais igual. Ele não muda. Isso porque essa ação é apenas uma ação fake. E por fim temos a requisição delete. O delete é usado para deletar dados do servidor. Então quando mandamos uma requisição delete para esse endereço /post /1, que vai ser o ID do post que queremos deletar, fazendo a requisição ele retorna um status code dizendo que o valor foi deletado e trazendo para a gente um JSON vazio. Então vão ser essas as 4 requisições que vamos criar lá dentro do nosso aplicativo Flutter. Agora vamos para a tela do nosso VS Code. Bom, aqui temos a estrutura zerada do nosso projeto Flutter para consumo de APIs. Aqui nós só temos a função main com um stateless que retorna um material app. Vamos apagar isso aqui também que não precisa. Transformar isso em uma constant. Pronto. A primeira coisa que vamos fazer é adicionar uma dependência no nosso projeto para podermos fazer as requisições HTTP. Iremos usar a dependência HTTP. Para isso, basta abrir o seu navegador, digitar http pubdev e abrir esse primeiro link que vai aparecer. Eu vou deixar também este link na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui podemos copiar a nossa dependência e jogar dentro do nosso PubSpec. Vamos atualizar para pegar os dados. E ok, as nossas dependências já foram atualizadas. Podemos fechar aqui. Agora, com a nossa dependência inserida, primeiro iremos configurar o nosso model. E o que é o model? O nosso model será uma classe que irá nos auxiliar a lidar com os dados recebidos e enviados para a nossa API. Lembra que eu falei que a nossa API retorna dados JSON? Pois bem, o nosso model será responsável por transformar aqueles dados JSON em objetos Dart. E também fazer o contrário, transformar os nossos objetos Dart em um dado JSON. Não se assuste com isso se você nunca viu, é algo bem simples. E nós iremos usar 2 ferramentas que são a mão na roda e facilitam o nosso trabalho. Então vamos voltar na documentação da nossa API. Esse link também está na descrição e no comentário fixado. E nós vamos copiar esse segundo link, que indica o List All Resources. Vamos pegar esse link e jogar dentro do nosso navegador, normalmente como qualquer link. E aqui a gente vai ter o mesmo retorno que a gente viu lá no nosso Postman. Lembrando que o nosso navegador eles fazem as requisições HTTP, né? Especificamente a requisição GET, que é a requisição usada para coletar, para receber todos os posts. Aqui nós vamos copiar apenas um post. Repare que isso é uma lista de posts, abrindo aqui com um colchete. Nós vamos copiar apenas um. Essa primeira chave, o primeiro já é suficiente. Vamos copiar, podemos fechar aqui. Vamos abrir essa ferramenta neste link, que também vai ficar na descrição. Essa é uma ferramenta muito útil. Ela é capaz de transformar JSONs em classes, certo? Que são os nossos modules. Tá, primeiro vamos colocar aqui o nosso JSON. Vamos apagar o que está aqui e colocar aquele JSON que copiamos. E vamos mudar aqui o nosso nome também, que vai ser, a gente vai colocar aqui post. Deixa assim como está. E aqui você já pode ver que ele já criou uma classe com os campos que a gente definiu aqui. A gente pode ver o user ID, o title e o body. Só que isso aqui está convertendo para um Swift, não é o que a gente quer Dart. Então vamos vir aqui e escolher a linguagem Dart. Aqui. Depois escolhemos aí o Dart, vamos manter tudo como está. Verifique apenas se o Null Safety não está desativado. A gente quer ativado. E aqui a gente já tem o nosso model prontinho, só para copiar e colar, gente. Então o que é que vamos fazer agora? Vamos voltar para o nosso VS Code. Vamos criar uma pasta aqui chamada Models, apenas para organização. E dentro dessa pasta eu vou colocar o post-model.dart. E dentro desse arquivo nós vamos copiar essa classe, não copiar essa parte de cima, né? Só copiar aqui da classe para baixo, Ctrl C e jogo aqui. Aqui eu vou tirar isso aqui para a organização, que eu prefiro os campos em cima. Pronto, aqui o nosso model já está mais do que pronto. Você lembra que eu falei das requisições? E de que o nosso model era responsável por traduzir o JSON para um objeto e também fazer o contrário, transformar nossos objetos em JSON?
Para isso aqui a gente vai ter duas funções. O fromJSON, que é uma extensão do nosso construtor post, e o que ele recebe? Ele recebe um JSON, olha só, um map. O que é um JSON além de um map? O JSON é um map. Você vai ter o campo chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Esse é um JSON, ele é um map. Então aqui a nossa classe vai receber um tipo JSON, um tipo map, e vai retornar a partir deste JSON os valores para os campos adequados. Para o user ID, o title e o body. E o mesmo vai acontecer com nossa função toJSON, que vai retornar o que? Um map, né? Que é um JSON, com os valores também adequados. User ID, title, body, cada um recebendo seus valores de forma adequada. Tudo pronto. A gente poderia ter criado isso na mão, mas usando essa ferramenta fica muito mais fácil, especialmente se você for lidar com JSONs muito grandes. Isso aqui ajuda bastante. Beleza, podemos fechar aqui, não vamos mais precisar, e vamos lá. Agora vamos criar uma pasta chamada API. Vamos vir aqui, vamos colocar API e vamos começar a trabalhar com as requisições. Eu também vou criar um arquivo chamado API para organização. E aqui dentro desse arquivo a gente vai escrever uma classe chamada, olha só, API também, para ficar bem fácil de entender. E dentro dessa classe é onde a gente vai colocar todas as nossas requisições. Então beleza, vamos criar a nossa primeira função. Essa vai ser a função getAllPost. Essa função será responsável por fazer a nossa requisição na API, trazer todos os posts e transformar ele para o nosso modelo PostModel, que é o que vai facilitar o nosso trabalho com os dados dentro do Flutter. Essa função não vai receber nenhum parâmetro de entrada, mas ela vai ter uma saída. E essa saída vai ser do tipo FutureList, porque ela vai retornar uma lista de post, nosso PostModel. Não coloquei o nome PostModel, não coloquei só post, né? Deixa eu mudar isso aqui. Vou chamar de PostModel. Nosso PostModel. E por que fazer um import aqui? E por que o nosso get retorna um future? Lembre que as requisições HTTP elas levam um tempo. Elas não são tão rápidas quanto o processamento do nosso app ou dos nossos computadores. Por isso precisamos da extensão future, que vai permitir que a gente trabalhe e possa esperar por esses dados. Certo? Essa função vai ser um async, porque ela vai precisar esperar dados. Então, repare que quando a gente faz uma requisição para a nossa API, ela vai levar um tempo para responder. E para que o nosso app não quebre ou dê nenhum tipo de bug, a gente vai precisar esperar que esses dados sejam retornados até a gente poder prosseguir. E por isso a gente vai usar o async e o future. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir um try cache, certo? Porque as nossas requisições HTTP podem de alguma forma retornar algumas exceptions. E a gente vai querer tratar elas aqui. Para fazer a nossa requisição, a gente vai precisar importar a nossa dependência aqui. Então vamos fazer um import package http/http com a extensão as HTTP. Esse é o padrão mais comum de uso dessa biblioteca, tá? É também o que está na documentação, então a gente usa dessa forma. Para fazer a nossa requisição HTTP, né, vamos chamar aqui o nosso HTTP, ponto, e vamos aqui declarar um tipo response. Toda requisição HTTP vai sempre retornar um valor response, certo? Vamos escrever response igual, vamos usar o comando wait, porque a nossa requisição pode demorar um pouco, então a gente vai ter que esperar. O wait é do inglês, que significa espere. E vamos colocar aqui o nosso http ponto, olha só, nossa função get. A nossa função get ela pode receber dois parâmetros, uma URI, que será a nossa URL, e um tipo map, que serão as heads da nossa requisição. No caso, a gente não vai precisar trabalhar com as nossas heads, né, aqui. Então aqui a gente vai simplesmente instanciar uma URI usando o construtor pass. E aqui a gente pode mandar um string. E mandar a nossa URL, que é a nossa URL de busca de todos os recursos. Voltando aqui na documentação, a gente tem a nossa URL aqui para buscar todos os recursos, que foi a primeira requisição que eu mostrei para vocês lá no Postman. Vamos simplesmente colar ela aqui. E aqui a gente já está mais do que pronto. A requisição get vai ser lançada e ela vai retornar o JSON se não houver nenhum problema, certo? Então vamos verificar os possíveis problemas.
Para verificar isso, a gente vai usar principalmente o nosso status code. E lembra que eu disse que se tudo der certo nessa requisição get, o nosso status code está aqui, ele é um campo do nosso response, certo? Então vamos verificar aqui, a gente vai verificar se o nosso status code é igual a 200. Porque se for igual a 200 quer dizer que nossa requisição foi um sucesso. Então nesse caso a gente vai poder retornar aqui a lista de posts. Não vamos fazer isso agora. Primeiro vamos trabalhar no else. Se der algum problema e a gente não puder trazer o nosso arquivo JSON, nesse caso a gente vai simplesmente retornar uma lista vazia, sem dado nenhum. Vamos colocar aqui também um print, simplesmente printando o status code que veio aqui no nosso response, para que se der algum erro a gente possa saber o que é que foi. Agora voltando aqui para nossa condição, vamos trabalhar com os casos de sucesso e vamos converter esse JSON para o nosso modelo post-model que está com erro aqui, por causa do nome que eu mudei ali, mas agora já deu certo, e aqui também, agora já deu certo. Como a gente vai fazer essa mudança? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável chamada JSON. E nós vamos chamar uma função para converter, essa é a nossa segunda ferramenta que eu falei anteriormente. A gente vai usar uma função chamada JSON_decode. A função JSON_decode recebe um tipo string. Lembrando que esse JSON que a gente está mandando aqui, na hora que ele chega aqui no nosso response, ele é um string, certo? Então a gente precisa transformar ele primeiro em um JSON, que é o padrão map que a gente viu aqui. A gente tem que transformar ele num map primeiro. E o JSON vai fazer isso para a gente. Essa função aqui que já é uma função nativa do Dart. Mas antes de mandar ele para um string, a gente vai chamar outra coisa, que é a função, que é o valor utf8.decode também. Por que a gente vai fazer isso? Como a gente sabe, a nossa língua portuguesa ela trabalha com acentuações e grafismos. Então, se você já é uma pessoa com experiência em programação, sabe que muitas vezes a gente tem dificuldade de mostrar nossas acentuações em computação. Por isso a gente precisa fazer essa conversão do UTF-8 para garantir que nenhum valor com tipo de acentuação, como acentuações sejam perdidas na nossa transmissão. No caso da nossa API não vai ter acentuação, se eu não me engano, acho que nenhum arquivo tem, nenhum documento que vem, porque ele é em inglês, né? Mas eu sempre faço isso aqui para evitar qualquer tipo de problema. E o que é que a gente vai mandar aqui? O nosso JSON, ele está aqui dentro do nosso response, no campo body, certo? O body é onde vai vir todos os nossos dados, os dados que a gente quer. Só que aqui a gente não vai poder usar o body, porque o body retorna um string, certo? E o nosso decode do UTF-8, ele não recebe um string, ele recebe uma lista de bytes. Mas isso não é problema porque o nosso response já tem isso pronto para a gente. Então a gente só precisa declarar response.bodybytes. E aqui a gente já vai ter o nosso JSON prontinho para a gente mandar para o nosso model. E como a gente faz isso? Primeiro vamos criar uma list aqui de post model, chamada de list, e ela vai estar vazia no momento. E agora a gente vai chamar um laço forin, vamos colocar aqui n, e a gente vai mandar aqui uma coleção, que é o que? Que é o nosso JSON. Como a gente sabe que o nosso get nessa URL vai retornar uma lista de JSON, a gente pode assumir com certeza de que aqui vai ser uma lista. Então dentro desse laço a gente vai chamar o nosso list.add e vamos chamar o nosso post model from JSON, que é o nosso construtor que recebe o que? Um JSON, que vai receber o que? O nosso n, que é exatamente o nosso modelo JSON. Depois de tudo isso, a gente pode retornar a nossa lista. Pronto, aqui a nossa função já está pronta para receber as requisições. Ela está só informando um erro por causa do nosso try catch, mas caso dê algum tipo de exception, a gente vai simplesmente retornar uma lista vazia com um toString. .toString que vai printar qualquer a exception que deu aqui. Essa função já está mais do que pronta e com ela a gente já consegue fazer requisições. Vamos fazer uma simulação rápida aqui do nosso main. Vamos abrir aqui o nosso main. Vamos instanciar a nossa API. Nossa classe API. Vamos chamar de API igual a API. Vou importar o pacote.
Vamos fazer list de quê? De post model, que é o que a nossa função retorna. Vamos chamar isso aqui de list. E vamos dizer que ela vai ser igual a wait. A gente vai ter que esperar, né? Porque é uma feature. Vamos colocar aqui sync no nosso main. E vamos colocar a API get all post. E aqui a gente vamos colocar também um forin com n, recebendo a nossa lista. E aqui a gente vai simplesmente printar o nosso n com um toJSON. Porque isso, para ficar mais fácil de ver. Lembre que o nosso JSON retorna um map, vai ficar bonitinho o print aqui embaixo, a gente vai conseguir ver os dados bacana. Vamos executar isso. E aqui a gente tem o retorno dos dados bem bonitinho dentro do nosso console. Eu coloquei esse print aqui embaixo apenas para separar os dados, né, porque estavam muito juntos. Mas aqui a gente já pode ver o nosso user ID, title, nosso title com o nosso body, user ID 2, ID2, ID3, ID4, 5, 6, 7, 10, ele vai até 11. Mas aqui a gente já pode ver que o nosso get já está funcionando. Ele está buscando os dados, a gente está verificando se o status code é 200, ou seja, se for um sucesso. Verificamos também exception, está tudo certo, a gente converte isso através do nosso UTF-8 e do nosso JSON decode. E usando o nosso post model from JSON, convertemos esse JSON para um post model que é adicionado a uma lista e que posteriormente pode ser usado muito mais facilmente. Esse é o nosso get. Agora vamos para a nossa função de salvar post. Aqui embaixo nós vamos criar um future também. E esse future ele vai retornar um bool, do tipo bool, certo? Ele vai retornar um booleano, que vai retornar um true caso o dado tenha sido salvo, e vai retornar um false caso não. Vamos chamar essa função de salvar post. E o que é que essa função vai receber? Essa função, nesse caso, ela tem um parâmetro. E nosso parâmetro é exatamente um quê? Um post model. Ela também é async. E aqui está. O nosso post é exatamente o post que a gente deseja salvar. A gente vai abrir também aqui um try cache. Vamos copiar isso aqui. Vamos mudar apenas o nome da função aqui. Aqui estava get all post. A gente vai botar para salvar post. E aqui, obviamente, não retorna uma lista, retorna um false. Pronto, agora vamos trabalhar a requisição. Diferente daqui de cima, a gente vai copiar isso aqui. Vamos colar aqui. A diferença aqui está no nosso método, né? A gente não vai usar o get, a gente vai usar o post, que a gente deseja salvar algo. Para ficar mais bonito aqui, galera, eu vou colocar esse link dentro de uma constante aqui em cima. Eu não sei porque ele não está entendendo que eu já usei a biblioteca. Ah, pessoal, tá vendo aqui esse alerta aqui? Eu acabei botando para vocês a informação errada. O HTTP não vai aqui no Dev Dependencies, ok? É nas dependências normal. Eu acabei colocando aqui, tá errado. Mas você viu que ele funciona mesmo assim, mas ele fica como um aviso chatinho. Reclamando aqui na nossa API. Agora sumiu. Vamos seguindo aqui. Como eu disse, a gente vai usar o nosso post, que é a requisição que é usada quando queremos salvar algo. Sim, eu ia botar isso aqui numa constante. Eu vou chamar aqui constante URL. Vem um string, eu vou copiar isso daqui, tira daqui, http, tem um, ok, e aqui no PS eu vou simplesmente chamar a URL, não vai ter problema nenhum. Aqui também vai ser a mesma coisa, vou chamar a URL, pronto, vai ficar mais bonito de olhar. Dentro desse post, a gente vai ter alguns parâmetros que a gente pode mandar. A gente tem a nossa URI, que é a nossa URL. A gente tem os nossos headers. A gente vai precisar trabalhar os headers aqui para garantir que a nossa comunicação funcione corretamente. A gente não tenha problemas com o famoso UTF-8. Então aqui a gente vai definir o header. O que é um header? Um header ele vai receber um map, uma lista de maps, certo? Eu vou colar aqui o padrão que a gente vai mandar e vocês copiam igual, beleza? Beleza, pessoal. Esse é o nosso header. Ele é como eu já falei, ele é um map. Ele vai receber uma chave do tipo content type e esse valor vai ser um application JSON charts UTF-8. Isso para definir que o nosso conteúdo é um conteúdo JSON, é um tipo JSON, e também que ele é um padrão UTF-8, ele pode ter
acentuações, né? Como eu disse, a nossa API não tem, mas é sempre importante deixar isso aí se você for trabalhar com APIs que tem esse tipo de configuração. Beleza, depois da nossa requisição, a gente vai verificar novamente o nosso status code. Então, vamos fazer response status code. E aqui a gente não vai verificar o 200 como a gente tinha feito aqui. Por quê? Porque isso aqui é um post. E a gente viu lá no nosso post, né, como mostrei anteriormente, que quando feito com sucesso, ou seja, quando a gente consegue inserir com sucesso o nosso valor dentro da nossa API, ele retorna um status code de 201. Então a gente quer verificar se o status code é 201. Se for, quer dizer que tudo ocorreu bem e a gente pode retornar um true. A gente vai colocar aqui também 2 prints, simplesmente para a gente poder ver no console tudo isso funcionando. Aqui. Então o primeiro print ele vai mostrar o status code e no segundo ele vai mostrar o body. Né? Quando essa requisição é feita com sucesso, ela retorna para a gente também o valor que a gente acabou de inserir. A gente vai poder ver aqui. Bom, se vier outro tipo de código, a gente vai simplesmente retornar um. Vamos copiar aqui, colar. A gente vai simplesmente remover o body, mantém o status code, a gente vai retornar um false, né? Indicando que o nosso valor não foi salvo. E esse aqui é o nosso método post. Vamos rodar ele aqui também, rapidinho. Vamos tirar o nosso get. Vamos colocar uma await api ponto salvar post. Vamos instanciar aqui um post model. Vamos colocar um user igual a 1 também. Vamos colocar simplesmente title e um body. Vamos executar aqui o nosso app. Então, pessoal, executei aqui e deu um problema. Eu não estava conseguindo entender o porquê, mas foi simplesmente porque eu esqueci no post de mandar o nosso arquivo post. Simplesmente esqueci de mandar o arquivo que deveria ser salvo. Ele estava retornando aqui um erro estranho, eu não sabia porquê. Mas olha só, esqueci de mandar o nosso body. Então aqui no nosso método post, a gente vai colocar uma vírgula e colocar o nosso body, certo? E é aqui que a gente vai mandar o nosso post model. A gente vai chamar o nosso post, pronto, to JSON, que vai converter o nosso post para o formato map. Mas da mesma forma que a gente converte para lá, a gente tem que converter de cá para lá. Então a gente não vai mandar o nosso post direto, a gente vai chamar o nosso arquivo UTF-8. A gente vai chamar a função encode, porque dessa vez a gente quer codificar ele para o padrão UTF-8. O encode vai receber um string, a gente vai chamar aqui o nosso JSON encode, porque a gente quer transformar o nosso objeto map no padrão JSON, que é um string. E então a gente vai mandar aqui o nosso, agora sim a gente manda o nosso post, pronto, to JSON. E agora sim a gente pode executar o nosso app sem problemas. Pronto, pessoal. Agora aqui a gente tem a nossa resposta corretinha, nosso post, exatamente com o valor que a gente definiu. O ID do post, lembra que ele é escolhido lateralmente, então ele acaba ignorando aqui. O nosso title e o nosso body, né? A gente pode colocar qualquer valor aqui que a gente vai ter o nosso valor sendo retornado. Vamos atualizar aqui. E a gente pode ver aqui que nossa função está funcionando corretamente. Beleza? Vamos para as próximas funções. Eu vou ser mais rápido nela, elas são muito semelhantes. Inclusive eu vou copiar aqui e colar. E a gente vai fazer a nossa função de alterar post. Ele vai receber um post também, esse post vai ser alterado. A gente vai mudar aqui a nossa requisição, não é uma requisição, post, é tipo put. E ele vai ter exatamente os mesmos parâmetros, não vai mudar nada aqui. Vamos mudar apenas os prints. Certo? E aqui a gente já está pronto para ir. Vamos testar aqui na nossa main. Ela recebeu o mesmo parâmetro. Vamos executar o nosso app. E aqui, pessoal, mais uma vez eu me esqueci de uma coisa, olha só. Fico copiando e colando, acabo deixando passar. Mas vocês podem ver aqui, ó, até que o nosso método de teste de erro deu certo. A nossa API retornou 404, indicando que a requisição não foi feita corretamente. E realmente está certo, porque na nossa URL, no caso para a gente alterar o post, a gente precisa indicar na nossa URL que post a gente quer alterar. E como a gente fazia isso? Bom, vamos transformar isso aqui tudo num string. Vamos chamar o cifrão aqui.
E vamos colocar aqui do lado da nossa URL um barra, o que? O ID do post que a gente quer alterar. E onde é que a gente vai pegar esse ID desse post? A gente pega no nosso próprio post, certo? Então vou chamar isso aqui de novo, abrir as chaves, colocar o post, pronto, ID. Agora sim a nossa URL vai completa com a nossa base, nossa URL base mais barra 1, né? O que eu fiz aqui, galera, é como se eu tivesse escrito essa, deixa eu colocar aqui. Do jeito que eu escrevi aqui, é como se eu tivesse escrito a URL dessa forma, certo? Barra 1. Como se eu tivesse copiado isso aqui e escrito. Só que dessa forma vai ficar dinâmico para cada post que vier na nossa função. Agora sim, a gente pode atualizar. E a gente vai ter o nosso status code 200. Opa, aqui também está errado, vai dar erro. Ele salvou corretamente, mas ele vai dar um erro aqui. Ele vai dar um erro aqui. Ele vai recair aqui, porque o status code na alteração não é 201, é 200. Agora a gente tem um print correto. Agora sim. Eu podia alterar isso na edição, mas não sei, talvez eu altere esses erros, mas isso faz parte do desenvolvimento. A gente vai esquecendo algumas coisas, mas é assim mesmo que funciona a leitura e a leitura quando você vai tentar se entregar com uma API diferente, você acaba esquecendo essas coisas. Mas tudo certo, nosso post foi alterado. E agora vamos para a nossa função final. Eu também vou copiar, olha só, deu muito erro da outra vez, mas dessa vez eu vou ficar ligado. Que é a nossa função delete. Vou colocar deletar. Deletar. Essa função não precisa receber um post, ela pode receber só um inteiro, que é o nosso ID. Lembrando que o nosso ID ele é inteiro, tá? E aqui a gente vai mudar a nossa requisição para o delete. Nosso delete não precisa do body, então vamos tirar ele aqui. E a gente também não precisa do nosso header, nossos heads. A gente só precisa mandar a nossa URL com o ID do nosso post, que é o que já vem ali. Se tudo correr bem, vamos alterar aqui o sprint. Ele vai retornar o 220 com um body vazio, indicando que o valor foi deletado. Vamos colocar aqui na nossa main. Delete post. Vamos mandar o ID 1. Salvar aqui e rodar novamente. Tá aí, o nosso post foi deletado. Então pessoal, vou deixar o vídeo por aqui. Eu vou dividir ele em duas partes, porque senão vai ficar muito longo. E na parte 2 eu vou fazer a implementação das páginas e mostrar como é que a gente vai lidar com esses dados lá dentro da nossa UI, beleza? Eu vou subir os dois já de uma vez, então com certeza ele já está disponível agora para você. Então vai lá na parte 2 para você ver como a gente vai criar as páginas, beleza? Se você já gostou do que viu até aqui, deixa o like no vídeo, isso ajuda demais. E se você quer aprender mais sobre Flutter, também se inscreva aí no canal Cajur Code e ative as notificações para ficar sabendo das novidades, beleza? Vou ficando por aqui e te vejo na parte 2. Vai lá!